Diagnóstico e DSM. Não cometa esse erro. O que você vai aprender com essa aula? Três coisas muito importantes relacionadas ao diagnóstico e ao DSM. Como evitar erros na sua prática clínica relacionadas ao diagnóstico e ao manual do DSM. Como o diagnóstico errado em saúde mental pode afetar a sua prática clínica e como se proteger disso. Como aprender o jeito certo, simples e prático de se utilizar o DSM, principalmente sem precisar decorar. Se você quer entender sobre essas três coisas e como isso está relacionado diretamente à tua prática clínica, fique nesse vídeo ao final, que eu tenho certeza que isso vai contribuir positivamente nos teus atendimentos. Primeiro é importante que você entenda quem sou eu, né? De onde eu trago a experiência para estar falando sobre esses assuntos com você. Meu nome é Marco, né? Marco Araújo, sou médico, formado em 2014 pela Univasf e está aqui o meu código do conselho, né? Caso você queira procurar. Tenho pós-graduações em psiquiatria pela Unifil e uma segunda pós-graduação em psiquiatria pela Ebramed. Tive várias atuações: pronto-socorro adulto, UTI, ambulatório de clínica médica, atendimento domiciliar, na saúde mental, atendimentos ambulatoriais, como parecerista, em CAPES AD3. Sou professor de psiquiatria da UniFTC, preceptor da residência de medicina de família e comunidade, né, da Univasf, no rodízio de saúde mental. Né? Então, aqui eu trago toda a experiência de todos esses anos de atendimento médico, de atendimento em saúde mental, para estar falando sobre a importância desses temas na tua prática clínica, o diagnóstico e o DSM. Então, a gente vai começar conversando sobre a importância do diagnóstico. Em relação à importância desse diagnóstico, temos alguns pontos muito importantes. O direcionamento do tratamento. Quando a gente vai fazer um tratamento, é muito importante que a gente tenha um direcionamento, né? Então, quando eu tenho um diagnóstico, ele vai facilitar com que eu tenha um tratamento de acordo com o quadro clínico que o paciente está trazendo, né? Um reconhecimento de comorbidades. A comorbidade, o paciente tem um quadro clínico A, mas ele pode ter um transtorno B, ou seja, eu estou fazendo um tratamento aqui para um quadro A, mas se ele tiver um outro tipo de transtorno, eu posso estar ajustando o meu plano terapêutico nesse tipo de processo. E para não usar um tipo de tratamento para a condição A que possa estar comprometendo ou agravando uma condição B. Então, isso é muito importante. O acesso a recursos e suporte. Quando a gente faz esse tipo de diagnóstico, é isso que vai trazer um direito para o paciente. O paciente tem direito a um passe livre, por exemplo. Então, quando ele tem direito a um passe livre, ele já pergunta lá, certo, mas qual é o diagnóstico? Por que ele tem esse tipo de direito? Ele tem direito a um benefício, né? Ele tem direito à aposentadoria, certo, mas o que está relacionado a esse tipo de adoecimento? Qual adoecimento ele apresenta? E tudo isso é importante dentro desse processo diagnóstico, que é para dar esse apoio, para dar essa direção. O monitoramento e avaliação de progressos. Como é que esse paciente está evoluindo? Ele chegou aqui e tem um quadro A. Mas será se, na verdade, ele tem um transtorno B? Tudo bem, eu vou fazer o tratamento aqui, que é a minha hipótese diagnóstica, é A. E aí faço a minha linha de tratamento, só que o paciente ele não está evoluindo tão bem. Eu percebo que ele não apresenta toda aquela evolução característica de benefício clínico que eu esperaria.
Será se é porque, em vez da condição A, na verdade ele tem uma condição B? Então, isso é muito importante dentro do processo, né, diagnóstico, de acompanhamento, porque a cada avaliação, toda vez que o paciente vem para a gente faz uma revisão do processo diagnóstico, principalmente se ele não está tendo uma evolução tão favorável como a gente esperaria. Estabelecimento de expectativas. Quando, eu sei que o paciente ele está aqui, tem um transtorno mental qualquer. E quando ele tem esse transtorno mental, o que é que eu espero? Bom, eu sei que muitos pacientes que têm uma condição X, que têm um quadro clínico relacionado, ele apresentam uma evolução que está de acordo com ah, um padrão evolutivo, uma história natural daquela doença, uma história natural daquele transtorno. Então, eu sei o que esperar, né, de uma maneira mais geral em relação àquilo. E isso também vai me favorecer a fazer um processo de educação e conscientização dentro do processo de tratamento, porque eu vou ter um padrão, né? Eu vou poder explicar, olha, a gente está falando aqui de um transtorno de ansiedade, né? Que é o que você está apresentando, porque geralmente os quadros ansiosos eles apresentam isso, apresentam isso, apresentam isso, e aí você vai trazer aquilo que está relacionado a um quadro ansioso que vai facilitar o processo educativo e de conscientização. Intervenção precoce, né? Eu não preciso esperar que um quadro saia de uma classificação leve para chegar a ter sintomas graves relacionados, certo? Então, antes disso, se eu já percebo que o paciente apresenta um quadro sindrômico, que caso a gente não faça uma intervenção, a gente já tem uma expectativa de como isso pode trazer prejuízo para a vida do paciente, a gente já pode intervir precocemente. Pesquisa. Então, quando eu faço pesquisa, isso vai precisar de dados, vai precisar de informações. E quanto mais padronizado, melhor para que eu possa comparar informações, avaliar progressões. E a partir dessa avaliação, eu vou ver a questão do avanço do conhecimento. Né? Eu vou ter um padrão, eu vou ter aquilo lá. Eu sei que essa avaliação, esse quadro clínico, ele precisa de tal estrutura nuclear para a gente pensar nisso. Ou seja, com o tempo, eu posso ver se esse quadro nuclear, de acordo com os tratamentos propostos, está tendo uma boa evolução, se aquilo está se repetindo, isso está trazendo uma utilidade no processo terapêutico, sim ou não? Então, aqui eu listei 8 pontos principais, né, dentro desse processo, dentro dessa importância do diagnóstico. E, nesse sentido, agora a gente vai falar sobre a importância da aplicação do DSM. O uso do DSM, ele é fundamental na nossa prática clínica, na pesquisa e na gestão em saúde. A prática clínica, eu já trouxe essa importância diagnóstica, então o DSM é uma ferramenta fundamental nesse processo. A pesquisa, eu preciso de um padrão de avaliação e a partir daí eu fazer as pesquisas relacionadas. Gestão em saúde mental. Quando eu faço um processo de gestão, eu preciso me planejar. E quando eu faço um planejamento, eu preciso ter um padrão. O que é que está acontecendo ali? Eu vou fazer um projeto de acompanhamento dos pacientes que têm depressão, ansiedade, esquizofrenia, mas para isso eu preciso de um padrão, eu preciso de características, eu preciso de critérios nesse processo diagnóstico. Então, o DSM ele é muito importante nesse contexto. Seus critérios diagnósticos padronizados, eles possibilitam aos profissionais da saúde uma linguagem comum para descrever e classificar os transtornos mentais. Essa linguagem comum, ela faz com que uma pessoa que esteja, um profissional que faça essa avaliação no Brasil,
ela tenha uma avaliação semelhante a um paciente que está no Japão, por exemplo. Então, se você tem um paciente, um brasileiro que está nos Estados Unidos, você pode fazer a avaliação desse paciente e até discutir com o psicólogo que esteja acompanhando ele lá em loco, né? Ou seja, facilita esse tipo de cuidado, né? Essa linguagem ela é extremamente importante, seja você médico, seja você psicólogo, independente da sua área de atuação, independente da tua abordagem. Isso facilita a comunicação entre os profissionais, auxilia o diagnóstico correto e contribui para a compreensão da prevalência e do impacto que os transtornos mentais trazem na vida do indivíduo. Além disso, o DSM ele é muito utilizado para determinar as diretrizes de tratamento e para assegurar que os pacientes recebam cuidados adequados, baseados em evidências. Para eu ter evidência de algo, eu preciso de um padrão. Porque é através desse padrão que vai me estruturar dados, que vai me estruturar informações, para que a partir delas eu consiga estudar, eu consiga propor diretrizes de tratamento, porque o manual ele nos traz, nos proporciona a padronização, uma linguagem comum diagnóstica. Vai ficar mais fácil para que eu faça uma pesquisa aqui, outra pessoa faça uma pesquisa em outra região e assim a gente possa fazer comparações e ter evidências nesse tipo de cuidado. E como é a evolução, né, do DSM? É muito importante a gente ter em mente que o DSM ele vem evoluindo, né, ao longo dos anos. E ele já vem muitos profissionais, especialistas, pesquisadores, experts no assunto, já reformularam, estruturaram, né, esse processo do manual do DSM. E ele vem desde a sua primeira edição, que foi em 1952, né? Passou pela segunda edição. Aqui eu estou trazendo o histórico para você ver. Olha só o DSM-3, né? O 3 ele teve uma versão revisada, depois a gente teve o 4 com texto revisado e chegamos no DSM-5 e o atual, o 5TR, né, que é onde a gente tem o texto revisado do diagnóstico, né, manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Então, caso você não tivesse ciência, né, dessa evolução, perceba que esse manual ele vem evoluindo aí há décadas para trazer para a gente essa ferramenta tão potente dentro do processo diagnóstico. Então, se você perceber, são muitos anos, são muitos profissionais, é muito estudo, né, dentro dessa evolução do manual. E ele, no ano de 1952, foi publicada a sua primeira edição, né, e posteriormente teve suas reformulações até a quinta edição que foi lançada em 2022. As classificações em psiquiatria foram criadas com a finalidade de obter dados estatísticos. Lembre que eu preciso de padronização, eu preciso de informações, eu preciso de dados para que eu consiga me planejar, estruturar e evoluir a minha forma de atendimento, o meu conhecimento. E isso sobre a população e buscar o quê? Uma linguagem universal sobre as patologias mentais. A gente precisa de uniformização. Quando eu tenho um padrão, eu consigo melhorar, eu consigo ganhar tempo, reduzir o tempo perdido, né? Aquele período em que eu não sei o que é que eu avalio, às vezes eu demoro nessa avaliação, né? Eu não sigo um padrão, um paciente chega, eu avalio de um jeito, aí chega outro paciente, eu avalio de outro. Então acaba que isso pode contribuir negativamente para o teu atendimento. Na prática clínica, há muitas controvérsias em relação às classificações em psiquiatria, pois esta rompe com as teorias de cunho crítico filosófico, que constituíram as classificações das patologias mentais. Se você tem, eu tenho
uma abordagem que ela vai mais nessa questão filosófica, que ela não tem essa perspectiva mais descritiva do DSM. Tudo bem, você pode ter a tua abordagem, mas perceba que você pode somar essa abordagem a essa ferramenta, né, extremamente valiosa que é o DSM, né? Ela pode potencializar, né, a forma tua de abordagem, o entendimento, a padronização da linguagem para você conversar com outros profissionais. Então, tudo isso está relacionado a esse processo de estruturação, padronização e replicação das avaliações, né? E, com isso, ter mais conhecimento, favorecer pesquisa, gestão e discussão clínica entre os profissionais. Eu não poderia aqui deixar de falar, né, da CID, e do DSM, dessa relação. Quando a gente está falando de CID, eu estou falando da classificação internacional, né, de doenças, que a CID está relacionada a todas as doenças, né, independente de ser doenças mentais ou não, certo? E quando a gente está falando do DSM, a gente está focando na parte relacionada aos transtornos mentais. Então, o que é que a gente tem? CID, ele é publicado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, certo? Então aqui a gente tem OMS e abrange todas as categorias de doenças, incluindo a saúde mental, certo? É utilizado globalmente para padronização. Essa palavra é muito importante, de diagnósticos em diferentes especialidades médicas. E quando a gente está falando do DSM, então o DSM ele está relacionado, ele é específico para a saúde mental. Então, psiquiatria, né, e psicologia, publicado pela APA, Associação Psiquiátrica Americana, e é amplamente utilizado nos Estados Unidos e em outros países, focando, né, mais em critérios diagnósticos para os transtornos mentais. Por isso que ele é tão importante, porque ele é específico, ele é especializado nos transtornos mentais. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu avalio o DSM e depois eu vou para o CID. O CID ele tem a sua importância porque para as questões judiciais, para a questão de benefício, para a questão de suporte, né, para questões relacionadas à previdência, tudo isso a gente vem para questões trabalhistas. Nós vamos procurar a classificação internacional, mas primeiro eu avalio o DSM, né? Eu vejo o transtorno mental que o paciente tem, eu já tenho que ter uma base, faço a minha avaliação, depois eu avalio o manual, avalio os critérios do DSM, a partir daí eu vejo se existe, né, qual é o código lá da Classificação Internacional de Doenças que se assemelha ao quadro clínico que você percebeu, né? E aí a gente tem essas duas possibilidades de utilização estruturados, padronizados para estar fortalecendo o nosso atendimento, mas, quando se fala em transtorno mental, nós temos a nossa referência, que é o manual DSM. Então, agora vamos falar sobre julgamento clínico, né? O que é, qual é o seu papel, né? E como a gente vai estar conduzindo isso junto ao manual do DSM. Em relação ao julgamento clínico, nós temos que o DSM-5 ele é uma classificação dos transtornos mentais que foi desenvolvida para uso em que contextos? Contextos clínicos, educacionais e de pesquisa. As categorias, os critérios, as descrições textuais, elas visam ser empregadas por indivíduos com treinamento clínico apropriado e experiência em diagnóstico. Então aqui a gente já tem o DSM, ele é um manual e um manual extremamente importante.
E esse manual ele não pode ser usado de qualquer forma. A gente precisa de uma base, a gente precisa de um treinamento. Então, eu tenho que ter esse cuidado para não cometer esse erro, utilizar o manual como se fosse uma lista de receitas, né? A gente tem um manual que ele precisa de uma avaliação clínica, de uma avaliação especializada, para depois você utilizar ele, né? Por isso que precisa de um treinamento. É importante que o DSM-5 ele não seja aplicado mecanicamente por indivíduos sem treinamento clínico, certo? Independente de, do seu querer, da sua vontade, da sua expertise, você precisa de treinamento, né? A gente precisa entender como funciona o manual e não é só ler. Não é só ler os critérios, a gente tem que entender a estrutura, certo? Todo transtorno mental, lá dentro do DSM, ele tem uma estrutura, ele tem um core, ele tem um núcleo, ele tem o essencial daquilo, né? Dentro daqueles critérios A, B, C, D, E, como eles estão estabelecidos, né? O que é que os pesquisadores, os estudiosos, o que foi que eles perceberam, né, dentro de cada transtorno para depois destrinchar, caracterizar, detalhar em cada critério daquele. Os critérios diagnósticos específicos no DSM-5, eles pretendem servir como diretrizes a serem esclarecidas pelo julgamento clínico, ou seja, você vai julgar clinicamente, você vai fazer a sua avaliação e, a partir da sua avaliação, você vai esclarecer o que tem lá no manual, né? E eles não visam ser usados de uma maneira rígida, né? Como um livro de receitas. Por exemplo, o exercício do julgamento clínico, ele pode justificar que seja feito um determinado diagnóstico para um indivíduo, mesmo que não satisfaça todos os critérios para o diagnóstico. Ou seja, para ter o diagnóstico ele tem que ter 3 de 6 critérios, mas ele só tem 2. Será se ele pode ser considerado um transtorno? Dependendo do julgamento clínico, do treinamento e da experiência que você tem, você pode pensar naquilo quanto um transtorno, contanto que os sintomas presentes sejam persistentes e graves. Mas persistente e grave é um termo genérico, ou seja, você precisa de treinamento para entender essas nuances. A falta de familiaridade com o DSM-5, ou seja, você não tem uma boa prática, você não tem uma boa experiência relacionada a isso. Ou a aplicação excessivamente flexível e idiosincrásica, ou seja, algo muito seu, não padronizado dos critérios do DSM-5, isso reduz o quê? Reduz a sua utilidade como uma linguagem comum para a comunicação. Ou seja, você deve seguir a estrutura que ele propõe para que ele seja útil, porque o objetivo dele já é esse, já é ter essa linguagem padrão. Se você quer fazer uma abordagem excessivamente flexível ou idiosincrásica, isso vai tirar, né, o objetivo que você quer, né, que o DSM traz para a sua utilização. E aqui um adendo importantíssimo. A idiosincrasia vem de a palavra idiosincrásica vem de idiosincrasia, que se refere a características, hábitos ou maneiras de pensar e agir que são únicas, seja por uma pessoa ou seja por um grupo. Ou seja, eu tenho a minha própria abordagem, eu tenho a minha própria avaliação, eu não gosto desses rótulos diagnósticos e eu vou ficar com o meu paciente fazendo esse tipo de acompanhamento. Mas aqui é só um grupo, né? E você tem um grupo maior de profissionais, né? Que você está fazendo avaliações baseadas em evidências, né? Que você vai fazer acompanhamento conjunto, interdisciplinaridade, encaminhamento. A gente sabe que quando nós temos a interdisciplinaridade, nós temos
dois ou mais profissionais que atuam em conjunto em benefício do paciente, isso aumenta muito a melhora, né, o fator prognóstico do paciente. Então a gente precisa disso. E se você atua de uma maneira idiosincrásica, você vai acabar prejudicando porque vai romper, né, esse processo de acompanhamento interdisciplinar. Quando aplicado a um contexto clínico, a idiosincrasia, como no uso de critérios do DSM, poderia se referir à aplicação desses critérios de uma maneira muito pessoal e não padronizada. Então, idiosincrasia, você pode pensar em pessoalidade, em não padronização. Por exemplo, se o DSM-5 estabelece critérios específicos para o diagnóstico da depressão, a maioria dos clínicos, a maioria dos profissionais seguirá esse padrão ao avaliar os pacientes. Aqui não é o nosso foco, mas existem critérios para eu pensar em depressão. O que é que eu vou avaliar, né? No entanto, um profissional com uma abordagem idiosincrásica pode focar exageradamente em um critério único que ele considera mais importante, baseado em suas experiências pessoais e ignorando outros critérios. Como resultado, ele pode diagnosticar a depressão em um paciente que, na verdade, não atende à maioria dos critérios estabelecidos pelo DSM-5. Ou seja, vai ficar um profissional tratando uma coisa e outro profissional tratando outra. Então a gente vai acabar perdendo essa possibilidade de atuação interdisciplinar, de potencialização do processo de cuidado conjunto. Isso dificulta o quê? A comunicação e o consenso entre profissionais da saúde, visto que o diagnóstico não segue a linguagem comum adotada por todos. E agora a gente vai entender sobre a formulação de caso. O objetivo primordial do DSM-5 é auxiliar clínicos treinados no diagnóstico de transtornos mentais na formulação de caso, como parte de uma avaliação. É uma parte da avaliação que conduz a quê? A um plano de tratamento plenamente informado. Ou seja, quando eu vou traçar um plano de cuidado, eu preciso ter um pensamento, eu preciso ter um diagnóstico, né? Eu preciso de um ponto de partida, eu preciso de uma direção, de um direcionamento para isso. E o objetivo primordial do DSM-5 é justamente isso: é você ter a formulação de um caso, de um transtorno mental, para a partir daí você conduzir o seu plano de tratamento. Não basta simplesmente listar os sintomas, né, nos critérios diagnósticos para estabelecer um diagnóstico de transtorno mental. Não é apenas listar. Existe uma base. Quais são as bases conceituais da entrevista clínica, da psicopatologia, né, da avaliação em saúde mental? Como você vai fazer esse tipo de avaliação para utilização de uma ferramenta a mais, que é o manual do DSM. O diagnóstico ele requer treinamento, então isso aqui ele é extremamente importante, treinamento clínico, para você reconhecer quando a combinação de fatores relacionados à predisposição, precipitação, perpetuação, proteção resultou em uma condição psicopatológica na qual os sinais físicos e sintomas excedem os limites normais. Isso aqui é extremamente importante porque imagine que nós temos um quadro simples relacionado à ansiedade, né? É normal que a gente fique ansioso quando vai fazer uma coisa nova, quando vai se expor, quando vai ser avaliado de alguma forma. Mas qual é o limite? A partir de que ponto, né, eu digo, não, aqui, até aqui é normal, e se passar de tal ponto, a gente já está pensando em algo patológico, né? Ou seja, essa avaliação, essa nuance precisa de um treinamento clínico para eu juntar todos esses fatores aqui, olha.
Tudo isso aqui é importante, aquilo que predispõe até aquilo que perpetua. Eu tenho que avaliar várias coisas para que eu faça a utilização correta desse manual. O objetivo final de uma formulação clínica de caso é usar as informações contextuais e diagnósticas disponíveis para desenvolver um plano terapêutico abrangente e individualizado, que esteja em consonância com o contexto cultural e social do indivíduo. A gente precisa dessa avaliação geral. E nesse sentido, é muito importante que a gente compreenda o processo de abordagem sindrômica. Dentro da abordagem sindrômica, embora haja atualmente dois sistemas de classificação, DSM-5, que eu já expliquei, CID-11, eu já trouxe essa diferença, onde quando a gente fala de transtorno mental, o principal é o DSM-5. Embora haja atualmente esses dois sistemas que definem e descrevem os transtornos mentais específicos de forma clara, considera-se útil clinicamente a abordagem inicial dos quadros mentais por meio da perspectiva sindrômica. Inicialmente, o primeiro passo para você pensar em qualquer tipo de plano terapêutico, em qualquer tipo de tratamento, independente da tua abordagem, independente de ser medicamentoso ou não, essa abordagem inicial sindrômica, ela é de extrema utilidade clínica. Até porque eu não preciso ter um diagnóstico específico, um transtorno mental específico bem estabelecido para eu iniciar o meu tratamento. Eu tenho um diagnóstico sindrômico, a partir dele eu já posso pensar em um plano de cuidado. Eu posso ter um diagnóstico nosológico para depois ter o plano de cuidado? Posso, mas não é nem o que acontece na maioria das vezes. Mas o diagnóstico sindrômico, a gente sempre passa por ele. E essas síndromes são conjuntos de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente e são observados na prática clínica diária. São agrupamentos estáveis de sintomas, conjuntos sígnicos, que podem ser produzidos por várias causas. Identificar síndromes é o quê? O primeiro passo. Por isso que é tão importante. A gente precisa desse momento, a gente precisa, dessa avaliação para ordenar a observação psicopatológica dos sinais e dos sintomas dos pacientes. E o diagnóstico sindrômico, ele é um ato clínico modesto, mas estrategicamente importante no raciocínio clínico. Olha só, você está avaliando teu paciente, você precisa de uma estratégia, você precisa ter um padrão de avaliação. Você não pode, em um paciente, você avalia de um jeito, outro paciente você avalia de outro. E acaba que isso pode prejudicar a tua avaliação, você perde tempo, você se desvia do quadro clínico primordial do paciente, Você vai ter abordagens muito discrepantes para pacientes que têm um quadro clínico semelhante. Obviamente existe, a individualidade, mas nós também podemos ajustar, ter uma estrutura básica dentro de cada quadro sindrômico associado. Trata-se de uma indicação preciosa para o diagnóstico. Assim, o raciocínio clínico, ele vai evoluindo gradativamente ao longo das primeiras avaliações para o conhecimento mais aprofundado, tanto sobre o paciente como quanto ao seu sofrimento mental. Ou seja, o primeiro passo é o que? É a sua abordagem sindrômica. Então, isso aqui, o próprio manual, ele reforça, ele endossa isso para a gente, trazendo a importância desse treinamento quanto a esse tipo de avaliação. A gente tem a teoria das síndromes, que ela é muito importante, também nesse processo avaliativo sindrômico, que ele traz aqui como, não sei se você lembra da questão da estrutura do átomo, a gente tem o núcleo, né?
que é aquela estrutura mais estável, né, que fica ali na parte central do átomo, e a gente tem a eletrosfera. Então, a eletrosfera, os elétrons, eles se movimentam mais, eles podem mudar de camada, desde mais distantes do núcleo até uma proximidade maior, né, de acordo com as variações de energia, né? Então, do mesmo jeito, a gente tem essa perspectiva quanto ao quadro que o paciente está trazendo, né? A gente tem os sintomas nucleares, que é onde a gente vai procurar as síndromes principais para estar direcionando a nossa avaliação, né? O nosso quadro diagnóstico. Isso aqui é essencial no processo. Os sintomas periféricos, eles acabam confundindo muito a gente, né? E a gente pensa, um quadro de irritabilidade. Irritabilidade pode estar presente na ansiedade, na depressão, na bipolaridade, na esquizofrenia, no uso de substância, no transtorno neurocognitivo, né? Em vários tipos de condições, né, clínico-psiquiátricas, um sintoma ele pode estar presente. Então, eu não posso dar um diagnóstico a partir de um único sintoma. Eu preciso de uma estrutura, né, para que eu veja o que é mais estável, né, dentro desse quadro. E essa abordagem sindrômica, ela é interessante e útil, né, que os transtornos eles sejam definidos segundo sistemas internacionais de diagnóstico e classificação, estabelecidos por grupos de pesquisadores e profissionais experientes, ou seja, não foi qualquer um, não nasceu do nada, né? Quando a gente fala do manual, né, dos manuais, e a gente tem as referências, né? O DSM-5, nossa grande referência dos transtornos mentais, e CID-11 relacionado a todos os outros transtornos, né? E ele acaba seguindo muito o DSM-5, né? E é útil isso por quê? Porque ele usa vocabulário e construtos que são compreendidos e utilizados de forma estável, tanto pelos profissionais quanto pelos pesquisadores, importantíssimo na prática clínica, na pesquisa e na gestão. E o conhecimento pode progredir a partir disso no mundo todo de uma maneira muito mais rápida, né, de uma maneira muito mais ética, muito mais responsável, né? E em muitas situações clínicas se faz necessário utilizar e se adaptar o que provisoriamente com o diagnóstico sindrômico. Ou seja, você pode ter dificuldade, que acontece muito, a gente estabelecer qual o diagnóstico nosológico. Mas a partir do diagnóstico sindrômico, eu já posso pensar em um plano de cuidado, eu já posso pensar em um prognóstico, em uma linha evolutiva, em traçar o meu plano terapêutico, o que eu vou esperar do plano de cuidado a partir do diagnóstico sindrômico que eu pensei e como isso vai se dar ao longo do processo. Por dispor-se de pouca informação sobre o paciente, ele não soube me trazer muita coisa, a pessoa que está acompanhando não sabe muita informação, então eu tenho poucos dados para análise, mas eu preciso definir um plano de cuidado, né? Não tem como, já no primeiro atendimento você tem que ter um plano de cuidado. E por mais que você não tenha um diagnóstico nosológico estabelecido, você vai precisar definir esse cuidado individualizado, né? Seja pela dificuldade intrínseca do caso. Né? Lembre que o paciente vem para você, se você tem dificuldade de analisar, de estruturar as queixas que ele está trazendo, as alterações comportamentais que você está observando, né? Outro avaliador também pode ter dificuldade, que é o que geralmente acontece. Mas se você não tem um passo a passo, se você não tem uma estrutura do teu atendimento, isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Se de um paciente você atende de um jeito, outro paciente de outro jeito, sem uma padronização, você acaba se perdendo nesse processo. Ou pela insuficiência de conhecimento científico. Então, se a gente não tem ainda um conhecimento acerca daquele quadro, mas eu tenho estruturado a síndrome principal que ele me traz, vai facilitar a minha avaliação e o meu plano de cuidado.
Perceba que ao longo do tempo, os diagnósticos, eles vão modificando os diagnósticos nosológicos, mas a forma de avaliação, o diagnóstico sindrômico, a abordagem sindrômica, ela não muda. Isso é essencial porque, independente da versão do DSM, das próximas avaliações que venham a ter, das próximas atualizações e revisões que os grupos de pesquisadores, de profissionais possam estar trazendo, essa abordagem sindrômica, ela se mantém. E nesse contexto, é importante que a gente converse um pouco sobre os diagnósticos diferenciais e as comorbidades. Quando eu tenho essa avaliação, eu entendo esse contexto diagnóstico, né? Quando eu entendo a ferramenta que eu tenho disponível do DSM, eu percebo que às vezes eu posso ter dificuldade em diferenciar. Peraí, o paciente ele pode ter uma condição A ou ele tem uma condição B. E às vezes isso é muito importante, porque, por exemplo, se o paciente tem um quadro de depressão, eu vou fazer um tratamento. Se ele tiver um quadro de bipolaridade, de um transtorno do humor bipolar, o tratamento é diferente. Inclusive, eu posso causar iatrogenia, eu posso trazer prejuízos para o paciente se eu trato algo pensando em outra coisa, né? Então eu tenho que ter isso bem ciente. E essa abordagem, né, sindrômica, baseada em uma estrutura, em um passo a passo, ela é essencial no cuidado. Ou eu posso ter um quadro comórbido, que é quando eu tenho duas condições, né? E essas duas condições, elas precisam ah, estar na tua avaliação, no teu padrão de avaliação, no teu passo a passo, para você entender se eu tenho duas condições presentes e eu estou tratando apenas a condição A, eu vou ter que entender que eu também vou ter que traçar algo dentro do plano de cuidado para também abranger a condição B. Porque a condição B, se ela estiver presente e eu não perceber ou não procurar por ela, isso pode estar causando um prejuízo, né, dentro do processo de cuidado do paciente. E aí, diante de tudo isso, eu trago para você o meu curso DSM Diagnóstico Ágil. Esse curso eu abordo todas as estruturas relacionadas ao que é importante, qual é a base para você conseguir fazer esse tipo de abordagem sindrômica, né? Como fazer esses diagnósticos diferenciais, o que é uma comorbidade, como a gente vai atuar nesse processo e, principalmente, o que caracteriza, o que é o DSM, como ele é formado, como ele é estruturado, como a gente vai aplicar, né, e simplificar o DSM para que o nosso diagnóstico ele seja ágil, né, para que a gente consiga ganhar tempo, né, ter mais precisão nos nossos diagnósticos. Então, essa abordagem sindrômica do DSM, ela é essencial. E eu trago aqui para você atualmente com 146 aulas. Eu tenho aqui 58 horas de conteúdo já gravado, certo? Então, nesse sentido, você já tem aqui, olha só, 58 horas. Aqui foi muito tempo, muito cuidado, muito esmero, muita responsabilidade na produção dessas aulas. Todo esse conteúdo ele está bem descritivo, ele está bem estruturado, bem padronizado, segue a sua lógica de ensino, a minha metodologia de estudo. Eu trago, eu aplico todos os conceitos relacionados. E a gente tem, o que é que você vai ter aqui nesse processo? O curso ele é relacionado ao processo diagnóstico, né? Eu acho que isso aqui já está claro para você. Como fazer a avaliação baseada na utilização
e desmistificação do DSM. A gente estuda na faculdade o DSM, fica com medo, fica com receio. A gente tem aquela briga relacionada ao DSM, porque é muito da forma como ele nos é apresentado, com muita leitura, né? Pensando muito em decorar ali os critérios para a prova, né? Como eu vou abordar isso? Eu vou andar com um livro enorme comigo para fazer o atendimento? Quando o paciente sai da tua avaliação, tudo bem, você pode olhar o livro, mas durante o atendimento, como é que você vai fazer isso? E às vezes, até quando o paciente sai, a gente tem dificuldade de utilização do DSM. Então, pensando nisso, é que eu trouxe essa perspectiva do DSM para fortalecer a própria ferramenta, né, na utilização e também para facilitar a nossa abordagem, né? Então, nesse sentido, é comum ter dificuldade, né, em relação ao DSM. Como eu vou avaliar os critérios? Precisa decorar? Claro que não. Então, isso aqui é o principal. Então, o método DMA, que eu explico ele em detalhes, com fluxogramas, com estrutura, né, com treinamento relacionado à utilização e à aplicação dos conceitos do DSM dentro da formação, da importância da base, né? Deve haver um treinamento para a utilização do DSM, é isso que você encontra no meu curso DSM Diagnóstico Ágil, é onde eu apresento a matriz, você vai ter as mais de 1.300 páginas do DSM, ele vai estar resumido em uma imagem que você vai conseguir ao final do curso aplicar, né? Você vai colocar na sua folha de evolução, no seu papelzinho, e vai resumir todo o DSM naquela pequena imagem, né? Para estar facilitando esse processo que eu trago tudo dentro do, do meu curso. E esse curso, DSM, Diagnóstico Ágil, ele é um treinamento quanto às bases necessárias em relação à entrevista clínica, a psicopatologia, ou seja, dentro da psicopatologia, qual a base essencial, né, para a utilização, para a avaliação do paciente em relação aos transtornos mentais e a sua aplicação na utilização do DSM. E já em sua versão atualizada, e vai além dos critérios. Aqui eu trago para você as bases, o conhecimento e como se adequar, independente da versão, né, que venha a ter o DSM, para aplicação prática no teu atendimento clínico. Trago discussões e análise crítica sobre como fazer essa investigação e ter mais segurança na avaliação de comorbidades e diagnósticos diferenciais em saúde mental. Tudo isso direcionado para a avaliação diagnóstica, que é a base, é a partir daí que você vai direcionar o teu tratamento, é a partir daí onde você vai direcionar a tua avaliação, né? Você está atendendo o seu paciente e vai precisar definir um tratamento. Não, faço uma avaliação clínica, então eu vou precisar do diagnóstico, eu vou fazer um relatório psicológico, né? Você é psicólogo, para fazer o relatório psicológico, você vai se basear também na avaliação sindrômica, na avaliação diagnóstica. Não, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Você vai lá, tem suas ferramentas, né? Tem seus questionários, tem as suas ferramentas de análise, os dados levantados, mas os dados que você levanta, eles também vão se basear na tua avaliação clínica. Então você vai ter mais uma ferramenta para estar auxiliando e dando mais segurança nos teus laudos. Laudo médico, laudo psicológico, independente do documento que você vai fazer, quanto mais facilidade, quanto mais ah, fluência na avaliação diagnóstica, melhor vai ser o seu relatório, né? Mais reconhecimento você terá e mais segurança nesse processo. Então, o curso ele traz uma abordagem sindrômica do DSM e de tudo que você precisa para chegar nos seus diagnósticos sindrômicos e assim ter mais segurança e assertividade na posterior avaliação do nosológico.
Como é que eu vou passar para um diagnóstico nosológico específico sem eu entender a base da avaliação? Eu avalio um transtorno mental muito antes de utilização do DSM. E aí depois eu vou aplicar os critérios do DSM. Por isso que precisa de um treinamento prévio. Mas nesse curso eu vou além. Eu, além de trazer o diagnóstico sindrômico, eu ainda trago, né, o que existe ali dentro daquela sacola, o que pode estar direcionando a tua avaliação nosológica. Não é o foco, mas eu também perpasso por essas informações para te dar um guia também nesse processo e ampliar a sua visão. Mas essa abordagem sindrômica, ela é essencial. Sem ela, você não consegue passar adiante. Ou seja, o paciente chega para atendimento com você, ele pode ter qualquer transtorno do DSM. Como você avalia todas as possibilidades diagnósticas do DSM de uma maneira simplificada? Você vai avaliar tudo de uma vez? Ah, eu estou aqui com o DSM, tudo bem. Não, para o paciente X, eu vou avaliar a ansiedade. Para o paciente Y, eu vou avaliar neurodesenvolvimento. Para o outro paciente, eu vou avaliar a sexualidade. Peraí, mas como eu vou fazer isso? Cada um vai ser de um jeito? Então, no curso eu trago a estruturação, né? Eu divido isso aqui em três etapas para você seguir, né? Como você vai proceder, como você vai fazer para não deixar passar, né, nenhum tipo de diagnóstico sindrômico dentro do DSM, como você vai escanear todo o DSM com muito menos, com um tempo mais curto. Você poderá categorizar todos os transtornos mentais de uma maneira mais prática e entender todo o processo. Poderá avaliar além dos critérios. É muito importante. Eu trago essa visão, essa forma de abordar. Você terá esse direcionamento diagnóstico de uma maneira mais objetiva, mais prática e demandando menos tempo. Você não precisa passar um mês, 2 meses, várias sessões, várias consultas, atendendo o paciente para ter segurança no grupo diagnóstico, porque às vezes a gente nem tem essa segurança depois de muito tempo, mas será capaz de, em até 3 consultas, conseguir escanear todo o DSM para poder chegar mais rápido a um diagnóstico e a um direcionamento. Poderá discutir de uma maneira mais clara e segura com os outros profissionais. Então, você vai ter a capacidade de pegar todo o DSM e escanear todo ele. Você escaneia, né? Eu divido em 3 etapas. A primeira etapa você escaneia na primeira consulta, a segunda etapa na segunda e a terceira etapa na terceira. Ah, mas eu gosto de ir mais tranquilo. Eu vou escanear a primeira, eu vou ver o resultado, eu vou ver como é que vai ficar. E lá para a quinta consulta eu vou para a segunda. Aí fica a seu critério. Eu preparei essa ferramenta para você conseguir fazer essa avaliação com uma maneira bem mais objetiva, mais simples e mais prática para reforçar e potencializar todo o teu conhecimento. Todos os transtornos mentais do DSM eles estão simplificados em 3 etapas. E o curso simplificado e estruturado em 2 simples analogias para facilitar o seu entendimento e a localização dentro do processo. Então, em resumo, o curso ele é pautado em quê? Mas se eu fosse simplificar isso em uma frase, é um diagnóstico mais ágil, desmistificando e simplificando o DSM. Ou seja, é a aplicação sindrômica, prática, simples e ágil do DSM, dessa ferramenta tão poderosa na tua avaliação, no teu atendimento clínico. Então agora vamos conhecer por dentro do curso. Então, reforçando o que eu já falei, né? Você vai ter acesso a 146 aulas até o momento, né? Vai ter acesso a todas as atualizações que possam vir. E atualmente a gente já está com 58 horas de conteúdo original, né? Todo o conteúdo pensado, estruturado de uma maneira para te ajudar
no entendimento e na aplicação desses conceitos de uma maneira prática e realmente para te treinar na utilização do manual. Então, o que é que a gente tem? Ele está direcionado nessa. Eu estruturei em trilhas, certo? Então, você vai ter a trilha do estudante ciclo básico, né? Que aqui é toda a cronologia de acordo com o que eu estruturei, certo? Então aqui você vai ter tem o curso na ordem que foi pensada originalmente. Assim que você entrar, você vai ter acesso a todas as trilhas. Então, não, eu quero assistir da primeira aula à última na sequência que foi proposto. Então, você vem e assiste a trilha Estudante Ciclo Básico. Não, eu olhei o ciclo básico, eu vi que as primeiras aulas eu já tenho um bom conhecimento, eu já tenho mais experiência na área, então você vai para o ciclo clínico, né? Eu já tenho aqui 0 a 2 anos de formado, né? Eu posso pular algumas etapas, então você pode estar indo. Não, já tenho 2 ou mais anos de formado, eu quero aplicar já o método DMA, então eu quero aplicar o método e já estar utilizando, né, de uma maneira mais direta, né? Você pode fazer a utilização, mas caso você tenha qualquer tipo de dificuldade, na verdade eu recomendo que você venha para o ciclo básico, nem que você acelere um pouco as aulas, né? Mas é importante assistir todas elas, porque lembre que o manual ele precisa de uma base para sua utilização. E tem a trilha emergência. Então, se você atua em emergência, eu ampliei, né, o método DMA, a avaliação diagnóstica sindrômica e apliquei também em ambientes de emergência psiquiátrica. É importante você ter um raciocínio clínico, né, como você vai estar atuando nesse processo para a tua avaliação sindrômica, né, e estar direcionando após isso a tua conduta, o teu planejamento, certo? Mas lembrando que todas as aulas já estão disponíveis, você tem acesso a todas elas. Então, todo o curso já está montado e estruturado para você. Então, aqui dentro das aulas, eu trouxe duas analogias. Então, você tem a analogia da prescrição de um remédio, a prescrição de um medicamento, e a analogia relacionada a, a você tirar a sua habilitação, né? Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, eu tenho a introdução, eu tenho aqui falando sobre o curso, né, as boas-vindas, que são muito importantes para você entender o contexto geral, a anamnese conceitual, a prescrição, a bula, né, a administração do DSM, cada ponto desse, você vai ter dentro do curso várias aulas relacionadas ao processo diagnóstico, à abordagem sindrômica, né, como é feito esse processo relacionado. Assim que você entrar no curso, eu explico, né, todos esses conteúdos, a questão das analogias, como é que funciona, né? É importante você entender que essa parte da administração do DSM é onde eu trago a parte do método propriamente dito, a aplicação, os fluxogramas, mas eu preciso de toda essa base anterior para chegar nela, as reações adversas, os cuidados que você tem que ter para que as suas experiências, as suas vivências não interfiram no teu processo diagnóstico. Você tem acesso também a casos, então eu trago casos reais para você avaliar e aplicar todos os conceitos que foram vistos até aqui, né? Discuto esses casos, né? Então, nós já temos os casos prontos, eu vou atualizar. Então, à medida que eu for atualizando, trazendo mais, você também vai tendo acesso a todas as atualizações de todas as aulas que venham a ter. Trago, não satisfeito, né? Eu trago as funções psíquicas, né? Como um bônus aqui para você, para que você tenha a base essencial dessa avaliação da psicopatologia dentro do curso para a utilização e o reforço do uso relacionado ao DSM. A consulta psiquiátrica, então, se você tiver dificuldade em como estruturar a tua avaliação, a tua anamnese, o que é importante, onde entra o exame psíquico dentro da avaliação psiquiátrica,
E os bônus. Esses bônus, quanto às medicações, que é onde eu trago a abordagem sindrômica relacionada, né? Quando eu falo sobre a abordagem sindrômica diagnóstica, eu também tenho a abordagem sindrômica medicamentosa. Como eu posso entender as classes de medicações principais que o paciente está usando, né? Para eu perceber isso enquanto interferência no processo de cuidado, no planejamento de cuidado do paciente. E o outro bônus de tecnologias. Então aqui eu trago a inteligência artificial, né, para você entender como a inteligência artificial pode te ajudar no processo diagnóstico, como a gente pode aplicar isso na nossa prática clínica, quais são os cuidados, né, e quais são as potencialidades que nós temos em relação a isso. Então, e quanto ao investimento? Né? Então, o investimento é uma parte muito importante dentro do nosso processo de crescimento profissional. Então, vamos lá. Com o que gastamos nosso dinheiro? Eu trago aqui alguns investimentos, alguns exemplos, quanto a gente gasta diariamente e o nosso gasto mensal. Né? Então, aqui é algo bem rápido. Streaming, assinatura. Então, quem não tem uma Netflix, uma Disney Plus, um Star Plus, qualquer streaming, HBO, agora está no Max, né? Então, a gente gasta aqui mensalmente, olha só, em torno de R$ 29,90 para quem gasta menos, até, até R$ 89,90 ou mais. Isso daria um gasto diário, olha só, de R$ 1 a R$ 3. Então, você gasta ali de R$ 1 a R$ 3 só para manter seus streams. Isso aqui por baixo, né? Cafezinho. Então, você vai lá tomar um cafezinho, digamos que você toma ali R$ 5. Então, R$ 5 por baixo, né? Porque para você achar um cafezinho de R$ 5 hoje é difícil, né? Porque geralmente não é só o café. Então, você vai, toma o café, come um pão, come alguma coisa, um salgado, alguma coisinha assim, e isso pode chegar aí até R$ 150, né? 80 até R$ 200, dependendo do que você gaste, né? Em relação a isso, de quantas vezes na semana você vai estar tomando seu cafezinho, né? Dependendo de onde você esteja, de onde você trabalhe. Delivery, você gasta ali R$ 20 de delivery, que hoje é bem difícil você gastar menos do que isso, né? Mas você pede alguma coisa pela manhã, outra coisa à noite, quando você vai ver no mês, você pode estar gastando mais de R$ 600, né? No mês. E isso, quando você vai comparar no investimento, no entendimento da abordagem diagnóstica, na importância e na utilização e no treinamento do uso e da aplicação na tua avaliação e acompanhamento com essa ferramenta do DSM, você vai gastar menos de R$ 3 por dia. Menos de R$ 3 por dia para você investir no teu conhecimento, na tua capacitação. Isso dá em torno de R$ 89,52, né? R$ 89 mensais para você ter acesso a todo esse conteúdo, né? Eu passei muito tempo, né, entremeado entre trabalho, né, ambulatório, parecer, estudo, pós e desenvolvimento do método e você vai só aplicar o método. Então, eu imagino que vai ser mais fácil para você aplicar a metodologia, né, o método por mim desenvolvido e melhorar, ampliar e trazer mais segurança na tua prática clínica. Então, aqui é muito importante que você passe a investir em você. E nesse sentido, eu agradeço demais pela sua atenção. Parabéns a você que chegou até aqui. Eu tenho certeza que, independente de você comprar ou não o meu curso, esse conteúdo ele é extremamente importante e ele vai fazer diferença, né, na tua prática clínica, vai ampliar a tua visão na importância do diagnóstico, na importância do DSM. E eu tenho certeza que, se você
percebeu, entende a importância, a aplicabilidade da abordagem sindrômica diagnóstica, da abordagem prática e com treinamento adequado do DSM, né, eu posso te ajudar. Mas se você, mesmo depois de toda essa explanação, de toda essa aula, você ainda acha que o DSM não é para você, que o DSM ele é inútil, que ele não vai trazer nenhum tipo de benefício, que você não gosta da prática com o pensamento diagnóstico sindrômico, infelizmente eu não poderei te ajudar. E para você que quer aprender mais, para você que quer se aprofundar nesse conhecimento e perder de vez todo tipo de mal-estar, de medo, de insegurança com a utilização do manual, seja muito bem-vindo e nos vemos no curso. Um abraço e até lá.